preparados para o Review Lessons 5 and 6? Então vamos lá! E nós começamos a nossa revisão falando dos verbos no modo imperativo, o modo formado com verbos sem a presença de um sujeito na frase. Até porque o sujeito da forma imperativa é aquele para quem nós nos referimos, o nosso interlocutor direto. Então, aí, para formar a forma afirmativa, imperativa, basta que você tenha o verbo, né, na forma básica dele e o restante da frase. Então, olha esses 3 exemplos. Open the door, take an aspirin e pay attention. Então, nesses 3 exemplos, a gente tem a frase começando inicialmente por um verbo na forma imperativa. E para fazer a forma negativa nesse modo imperativo, basta que nós coloquemos do not ou don't antes desse verbo que vai no início da frase. Olha os exemplos. Don't touch that e don't play with your brother. Ambos negativo. Para que serve a forma imperativa final, né? Ela tem algumas funções que são muito semelhantes às funções que a gente tem na língua portuguesa. Então, ela pode servir para dar uma direção, uma ordem ou comando. Por exemplo, wake up now. Acorde agora. Ela pode servir como um alerta ou uma proibição. Então, watch out, don't touch me. Então, cuidado, não me toque. Pode servir também como um conselho, né? Don't be panic, don't eat too much. Então, não entre em pânico, não coma tanto. Uma instrução, go straight ahead, then turn left. Então, vá reto e então vira à esquerda. Ou take the pill after a meal. Então, toma a pílula antes das refeições. E, por final, ela pode ainda servir como uma forma de requisição, request. Please don't go, please reconsider, ou let me alone. Please. Então, a gente tem várias frases mostrando que o modo imperativo ele é um modo direto, um modo que assume essa função de comando, né? De dar uma ordem, de dar um conselho, mas sempre direcionado para o interlocutor direto, aquele para quem você está falando. Super fácil, né? Imperativo afirmativo, apenas o verbo e o complemento que for. Imperativo negativo, do not ou don't, antes do verbo e o complemento que for. Bem fácil, né? E o nosso segundo tópico da revisão, esse monte de question words ou word questions para alguns, são palavras interrogativas utilizadas geralmente no início das orações, né? Com a função de question word, elas vão aparecer no início das orações, querendo mais ou menos direcionar o diálogo. A gente tem uma ideia do que está sendo perguntado a partir já dessas palavras interrogativas, tá bom? Então vamos ver cada uma delas. Essas aqui são só algumas, nós temos ainda várias combinações possíveis, principalmente com what e how, mas essas aqui são as mais importantes que a gente vai ver com muita frequência quando estuda inglês inicialmente, tá? A primeira que aparece aí é o who, que serve para perguntar sobre pessoas, né? Ask about person. Ou ele também pode ser o sujeito em uma sentença. Essa função de sujeito a gente vai ver bem mais para frente, tá? Mas só para você saber que o who ele pode funcionar dessas duas formas. Então aí a gente tem 2 exemplos, who is that woman e who are you planning? 2 exemplos com who no início da frase. A segunda palavra interrogativa é where, que vem para perguntar sobre lugares, posições. Então ele é utilizado quando a gente quer saber alguma localização. Primeira pergunta aí, where do you live? Onde você mora? E a segunda, where are my boots? Onde estão as minhas botas? Terceira palavra interrogativa muito usada é o when, que pergunta sobre o quê? Sobre tempo, ocasiões, momentos. Então, geralmente a resposta que vem aí é relacionada a um tempo, né? Pergunta que nós colocamos como exemplo é when can I see you? Quando posso vê-lo? Ou vê-la, né? Ver você. Essa pergunta, como resposta, vai ter uma questão temporal aí, alguma réplica temporal. Nossa quarta palavra interrogativa, what, ela é muito utilizada, né? Ela já começa pela uma das primeiras perguntas que a gente responde, né? What's your name? Mas ela é utilizada para perguntar sobre coisas específicas, objetos específicos, né? Então, por exemplo, what's the matter? Qual é o problema? E what time is it?
Que horas são? Ao lado, a gente tem outras combinações com what. Então, a primeira, what color, qual cor? What color is your t-shirt? A segunda, what kind of, que tipo, né? Que tipo de. What kind of sports do you like? Que tipo de esportes você gosta? E a terceira, what size, que tamanho? What size are you? Qual é o seu tamanho? No caso, tamanho de roupa, enfim, medida, tá bom? Quarta palavra interrogativa bastante utilizada é o which. Which, às vezes ele é confundido com what, porque eles têm praticamente o mesmo significado, só que o which é um o que, ou qual, né? Quando você tem uma escolha, você pode fazer escolhas, coisa que o what não te permite. O what já pergunta sobre coisas específicas. Então, exemplos aí com which. Which is better exercise? Swimming or tennis? Então, eu dei duas opções. Qual é o melhor exercício? Natação ou tênis? Existem opções para a pessoa escolher. A segunda frase, which of applicant has got the job? Então, qual tipo de aplicação tem esse trabalho, né? Que tipo? Você tem aí algumas opções que você deve apontar. Então, which, ele sempre vai implicar em alguma escolha e não em algo totalmente específico e direto. A sexta question word é why. Why significa por quê. E a gente utiliza nas perguntas para perguntar por qual razão ou pedir alguma explicação, né? Então é muito comum também. Exemplos: Why are you late? Por que você está atrasado? O outro: Why is she here? Por que ela está aqui? Né? Então é sempre perguntando, querendo alguma resposta sobre determinada coisa. É o porquê que a gente usa aqui em português, o porquê separado. Mudando um pouquinho, né, saindo do W, que são muitas palavras com W, a gente vai para a linha do how. How é outra palavra interrogativa, né, word question, muito utilizado e muito utilizado em conjunto com outras palavras, formando expressões novas. Ele sozinho é geralmente utilizado quando a gente quer saber algum caminho, uma maneira, uma forma, né? Então é o como, né? How does it work? Como funciona? Segundo exemplo, how do you go to school? Como você vai para a escola? Então, esse how simplesmente é aquele como utilizado na primeira, como pergunta, como questão interrogativa nas perguntas. Quando a gente começa a combinar, nós temos o direcionamento dessas palavras interrogativas. Então, a primeira combinação que aparece é how often, é muito comum. Principalmente de agora em diante, vocês vão ver que how often vai aparecer muitas vezes. How often é usado quando a gente quer perguntar sobre frequência. Com que frequência? Então, olha o exemplo. How often do you go swimming? Com que frequência você faz natação ou você vai nadar? Né? Então, geralmente a resposta é algum advérbio de frequência. Sempre, nunca, 2 vezes por semana e assim por diante. Outras combinações com how são how far, que é que distância. Então, how far is your school? Qual é a distância da sua escola? How long, que é quanto tempo, né? How long will you stay? Quanto tempo você ficará? How old, nós já vimos, né? How old é quantos anos, então how old is your grandfather? Quantos anos tem o seu avô? E how tall, qual é quanto alto, né? Quão alto seria, né? How tall is your father? Quão alto é o seu pai? Então são só alguns exemplos. Você vai ver que no nosso livro você tem muito mais explicações, você tem exercícios para praticar. Então não deixe de aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos com as palavras interrogativas, tá? Geralmente, como eu falei, elas aparecem no início da frase e aí elas vêm em seguida, obviamente, do verbo auxiliar, que vai formar a forma interrogativa, e o sujeito complementando essa sequência, né, de elementos que vão formar a estrutura de uma frase em língua inglesa. Então, não deixe de fazer os exercícios, que é muito, muito, muito importante. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão dos principais tópicos, dos 2 principais tópicos que aparecem nas lições 5 e 6, Lesson 5 and 6, e eu espero que vocês tenham anotado e tirado algumas possíveis dúvidas. São 2 conteúdos simples, porém, por mais que sejam simples, eles são diferentes do que a gente está acostumado e merecem a atenção devida. Não deixe de fazer os exercícios, não deixe de treinar o seu speaking, né? Reproduzindo ali os sons, repetindo as frases,
quantas vezes forem necessárias. Eu tenho certeza que a cada passo, a cada lição, você vai ficando melhor e melhor em todas as habilidades que você for adquirindo ao longo desse processo, ok? Thanks for watching e see you soon.